Milionários, no dia 15 de dezembro, no caso ontem, o Fed adicionou quase 17 bilhões na economia através de operações de recompra de dívidas, coisas que a gente já vem comentando aqui no canal Milionários com Cripto. Ele vai injetar liquidez bilionárias até o início de 2026, até o início de janeiro, né? Eu já mostrei para vocês todo o cronograma, inclusive tá lá na minha comunidade VIP gratuita, na descrição do vídeo para os senhores e as senhoras. Outra grande notícia, a China pode estar prestes a comprar 1 milhão de unidades de Bitcoin. Damored acaba de lançar um cenário catastrófico. Uma nação soberana adquirindo 1 milhão de BTC, o que representa quase 5% da oferta total, 86 bilhões aos preços atuais. Isso não é FOMO, medo de ficar de fora, por parte de investidores individuais. É uma guerra geopolítica, segundo os estudos dele, coisa que a gente está vendo também, né? Todas as nações aí adquirindo Bitcoin e os Estados Unidos na linha de frente aí, né? Donald Trump todos o santo dia falando sobre criptomoedas, temos SEC Pro Crypto, ou seja, o governo dos Estados Unidos está na linha de frente em relação às criptomoedas e, obviamente, outras nações não vão querer ficar para trás. Inclusive a China, que é a segunda maior potência do mundo. Há uma guerra ali, né? China e Estados Unidos para se tornar a principal potência do planeta, tá? Bom, um choque de demanda da segunda maior economia do mundo. Mored não disse que isso aconteceria, ele disse que poderia. Em um mundo onde as nações estão acumulando ativos tangíveis, poderia, é suficiente para mudar tudo. A oferta final não virá de investidores descontrolados, virá dos bancos centrais. Você não está atrasado para a negociação, você está no início da corrida armamentista. Posicione-se antes que o efeito dominó aconteça. No presente momento que gravo este vídeo, o principal indicador de medo e ganância está marcando Fear 22, ou seja, um movimento semelhante ao que a gente viu há uns meses atrás. Lá em março, para ser mais exato, a gente ficou em medo extremo, 30 dias depois a gente volta para medo extremo, faz fundo duplo e o mercado explode para cima. Olha, parece estar acontecendo um movimento semelhante no atual momento em que a gente vive, né? A gente fez fundo em medo extremo, subimos e agora a gente está recuando. O medo extremo está retornando porque o Federal Reserve botou pausa nos cortes de juros, porém os dados de desemprego hoje vieram acima do esperado. Então agora o mercado fica na dúvida se realmente não vai ter cortes, né? Pode ser que venha um corte não esperado, isso seria algo extremamente benéfico para os mercados de risco, porque todos os cortes sequenciais, os 3 cortes que estava previsto para acontecer, todo o mercado já sabia, né? Todos os cortes estavam na cara, então o mercado não reage muito bem, o mercado gosta de coisas que ele não sabe ao certo se vai acontecer, coisas surpresas. Então, dados de desemprego mais fortes, né, pode fazer com que o Fed, quem sabe, mude de opinião. Bom, vamos ter mais dados até lá, vamos ver como que vai ser isso, tá? Mas a gente está desenhando o mesmo padrão que a gente viu lá no início do ano, tá? Quando a gente vinha de queda aqui, formou-se uma bandeira igual a que formou aqui, ó, como vocês podem ver, formou-se uma bandeira, a gente perdeu a bandeira, tá? A gente perdeu e fez um fundo menor que o anterior. Diante disso, a gente tinha divergência no índice de força relativa que estava vermelho, como os senhores e as senhoras podem ver aqui, ó. A gente tinha um índice de força relativa vermelho, tá? E a gente tinha sobrevenda também no estocástico RSI. Aí a gente sobe e faz um novo fundo. Meu Deus, fizemos um novo fundo lá nos 75 mil dólares, porém o índice de força relativa estava lá em cima. Aí a gente começa novamente uma força muito forte, o Bitcoin sai de 75 mil dólares para 125 mil dólares, uma alta
estrondosa até o novo topo histórico de 70%, tá? Bom, isso tudo que a gente está vendo aqui é um grande canal de alta de médio e longo prazo, sendo respeitada tanto a banda superior quanto a banda inferior. Agora, né, a gente tá novamente no mesmo cenário. Nesse fundo aqui a gente tava com medo extremo, ó, medo extremo, a mesma coisa que aconteceu aqui, ó, como vocês podem ver, ó, medo extremo em março, medo extremo em abril, tá? A mesma coisa aqui, ó, medo extremo em março, vocês podem ver ali, ó, 3, e medo extremo em abril e depois explode para cima. Agora medo extremo, justamente nesse fundo aqui, perdemos uma bandeira de baixa, que é a mesma que a gente viu aqui, ó, e agora a gente está à procura de um novo fundo. A gente tem suporte em 84, 80 mil dólares e, se a gente cair um pouco mais, 75. A projeção dessa bandeira de baixa aqui seria lá em 62 mil dólares, tá? Porém, a gente também tinha uma projeção dessa bandeira aqui que não se concluiu, tá? Essa projeção levaria os preços do Bitcoin para 62 mil dólares, justamente essa região aqui, ó, 62 mil, tá? Não se cumpriu. Foi constatado divergência dos indicadores e a gente decolou para cima. A situação é a mesma, tá? Medo extremo nesse fundo, a gente rompe, perde uma bandeira, temos suportes para segurar até os 80 mil dólares, tá? A projeção de queda seria 62 mil novamente, de acordo com a projeção dessa bandeira de baixa, tá? Lá naquele primeiro cenário não aconteceu. Aqui eu acredito que não vai acontecer também, tá? Até porque a gente está dando sinais de divergência também. A gente tem um fundo vermelho aqui, a gente tem sobrevenda aqui, tá? E aí agora a gente está caindo novamente. Eu acredito que a gente deve fazer um fundo por aqui, tá? A gente pode, quem sabe, fazer mais um fundo por aqui, segurar em algum desses suportes aqui e voltar com tudo para cima, tá? Se caso o fundo for por aqui, imagina que a gente recupere, né, e volte a subir na mesma velocidade que a gente subiu mediante essa arapuca que o mercado armou aqui. É uma alta de 70% dos preços atuais, a gente veria o preço do Bitcoin lá na faixa dos 150 mil dólares. O que vocês acham que pode acontecer em milionário e milionário? Será que a gente está prestes a viver novamente essa mesma situação aqui? Tecnicamente falando, tá tudo igual, né? A história está se repetindo. De acordo com os indicadores, está tudo se repetindo. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Você acha que o Bitcoin vai afundar mais? Vai lá para os 75 mil? Mas por que 75? Porque 75 seria o próximo suporte se a gente perdesse o fundo dos 80. Perdeu os 80, a gente teria essa zona de suporte para sustentar o preço aqui, de acordo com o tempo gráfico semanal também. Mas a gente está se sustentando em cima da média de 100 períodos, tá? Então a gente perdeu a média de 50, mas a gente está se sustentando aqui, está lateralizando acima da média, a gente já está sobrevendido no estocástico semanal. Eu não acredito que o fundo está muito longe não, tá? Até porque em situações de sobrevenda de estocástico semanal corrobora com grandes altas, né? Aqui a gente nem chegou a ficar sobrevendido, o mercado explodiu. Aqui a gente ficou sobrevendido, o mercado explodiu. A situação, meu querido, é a mesma. A gente está com o estocástico praticamente em sobrevenda e tudo corrobora para a volta dos preços para cima, tá? Então, deixa nos comentários aí o que você acredita que poderá acontecer no Bitcoin e demais criptomoedas aí nos próximos dias, semanas. Você acha que vai para cima? Vai ser igual a esse movimento? O que aconteceu no passado não quer dizer que vai acontecer no futuro, mas que tá igual, que tá tudo semelhante, tá tudo batendo, tá. E a qualquer momento os preços do Bitcoin poderia decolar fortemente para cima, tá? Então vamos ficar acompanhando aí essa movimentação e eu tô sempre trazendo atualizações para vocês, tá bom? Bom, dominância do Bitcoin subiu forte, recuou, está lateralizando abaixo das médias, tá? Tudo corrobora aí com o movimento de baixa para a dominância do Bitcoin, né? A dominância do Bitcoin caindo, a gente poderia ver aí
as altcoins, enfim, decolar para cima. Se a gente perder esse fundo aqui da dominância do Bitcoin, média de 100, seria aqui por volta dos 57% mais ou menos, a gente daria origem a um grande pivô de baixa na dominância do Bitcoin, que poderia levar aí como primeira meta lá a faixa dos 53% mais ou menos. Né? Perdendo isso aqui, a gente teria todo esse vão aqui, a gente iria parar por aqui, e isso iria fazer com que as altcoins decolassem fortemente para cima, tá? ETH contra o Bitcoin também deu uma bela de uma enfraquecida, mas está se segurando aqui nessa zona de suporte aqui dos ETH contra Bitcoin, perdão. Ali era o dólar, tá? Deu uma enfraquecida, tá perdendo médias, tá? Mas a gente tem zonas de suporte para segurar aqui por volta dessa região. E depois a gente teria mais esse enrosco de volume aqui, ó, tá? Então a gente fez pivô de baixo, estamos abaixo das médias, o que não é muito interessante também. Ethereum acaba enfraquecendo nesse cenário. Vamos torcer para fazermos um fundo por aqui e voltar com tudo para cima, tá? XRP no dia de hoje, cara, testando o fundo do canal de alta de médio e longo prazo. A gente está no fundo do poço desse canal aqui em XRP. Caraca, a gente foi lá na zona de suporte do 1,90, hein, galera? Fomos lá, aqui aparentemente pode estar dando uma grande oportunidade, tá quase em sobrevenda no estocástico, tá? E, cara, para quem pretende aí, ó, realizar alguma operação, o stop tá barato, tá? O stop ficaria aqui abaixo dessa região, 1,795 mais ou menos, tá? Seria o suporte. E tentaria pegar rompimento de médias, tentaria pegar um movimento lá no topo desse outro canal de baixa que a gente está vivenciando no presente momento. Pode ser que dê bom, tá? Tá interessante aqui. Testou essa zona, tá entrando um volumezinho comprador acima da média hoje. Quando vê, pode ser um excelente ponto de compra para XRP, para um swing trade. Lembrando que não é uma indicação, é só uma análise. Solana não tem o que fazer, está abaixo das médias, totalmente consolidada, ainda não vejo oportunidade na Solana para o curto prazo, tá? Quem sabe só para o médio e longo prazo. Para quem não tem Solana e está procurando comprar bons ativos, está um preço extremamente atrativo. Bio não, Sui está no fundo do canal, só que está numa zona extremamente perigosa, abaixo das médias. Se perder essa zona aqui, pode vir testar zonas de suporte aqui, ó, tá? Como também pode seguir alta e quem sabe engatar uma alta top aí em busca da média de 50, em busca do topo desse canal rumo aos $2. Cara, o stop tá barato em algumas altcoins aí, hein? Tá muito barato, o stop ficaria aqui abaixo dessa região, 1,28, 1,29 mais ou menos. Tentaria surfar uma valorização do ativo de 25% aí, em busca dos 1,90 a $2. Bem interessante. O que mais que a gente tem hoje aqui? Morpheus, abaixo das médias. Morpheus, tecnicamente falando, está entrando volume acima da média hoje. Estocástico extremamente sobrevendido. Ficando vermelho aqui também no índice de força relativa, volume acima da média, querendo fechar com um martelo de reversão de tendência depois de uma série de candles vermelhos, tá? Então, fica o alerta para essa criptomoeda também, tá? Quando vê, criptomoeda aí pode, a partir daqui, voltar a subir. Criptomoeda Morpheus, tá? Ficaria de olho aí para essa criptomoeda e colocaria stop na mínima de hoje, tá entrando volume acima da média. Stop tá barato nas criptomoedas hoje, quando vê pode ser uma grande oportunidade. Colocaria stop ali por volta do 1,2, tentaria surfar uma alta na média em busca do 1,50 nesse ativo. Isso aqui é para quem tá querendo se estressar, para quem tá querendo arrumar a sarna para se coçar, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. ICP tá uma bosta, APT também. Cara, pouquíssimas criptomoedas chamando a atenção. Chainlink pode estar fazendo um fundo acima do anterior hoje. Tá desenhando outro canalzinho aqui dentro desse canal, como a gente pode ver, tá? Testando o fundo, quando vê a partir daqui pode subir, mas não tá muito legal, não faria nada. Polygon no presente momento não tem muito o que fazer também. ENA, stop. Cara, tá foda, hein? Tá tenso, galera, tá tenso, não tá fácil. Vamos ver o que tem aqui hoje subindo. O que a gente tem aqui hoje? Eden.
Uma bosta, gráfico feio demais. Opa, QG, hein? Interessante, hein? Criptomoeda pode dar um pumpzão pra cima aí, essa QG aqui, hein? Rompendo tudo. Querendo romper médias, querendo romper topo de canal de baixa, volume acima da média, indicadores apontando para alta. Mas rapaz, criptomoeda aí com possibilidade de romper tudo e decolar para cima. Não é uma indicação, estude e analise, mas a próxima zona de resistência para ela seria 38. Tá com cara que vai, hein? Tá com cara que vai. Que mais? Edu não. Tá feia a coisa, cara. Não tem muito o que fazer não, cara. As altcoins estão destroçadas. Fartcoin, cara, muito volume. Não sei, cara, mas eu acredito que esse trem a qualquer momento vai explodir pra cima. Fartcoin. É milagre, Rejuve revivendo. Eu tenho ela faz anos, essa criptomoeda na carteira. Até me esqueci dela já. Vai que um dia, né, aconteça alguma coisa. Pois é, vamos ver o que mais. Memecoin, será que tem alguma coisa que presta? Memecoin no presente momento não tem nada também. Não tem nada. Pô, no presente momento é isso. Milionários, deixa aí a sua opinião em relação ao que vocês acham que pode acontecer no mercado de criptomoedas. Algumas notícias que estão envolvendo, impactando o mercado de criptomoedas. China pode estar prestes a comprar 1 milhão. Lembrando que isso aqui, né, a China não falou nada, isso aqui é só estudo. Foi uma entrevista aqui com esse cara, que é um cara influente em criptomoedas, e Fed seguindo a risco seu cronogramas de injeção de liquidez na economia, tá? Então injetando aí mais quase 17 bilhões. Meu querido e minha querida, não esquece do like, se inscreve no canal, em breve mais conteúdos sobre criptomoedas para os senhores e as senhoras. Valeu!